Microfones abertos, dessa vez em definitivo mesmo. Estamos exclusivos aqui na Twitch. Eu sou o Rodrigo. É, a gente vai fazer hoje o podcast, ele vai estar aqui na Twitch, depois vai estar lá no YouTube. Eu aviso vocês assim quando sair lá no YouTube. E hoje eu estou aqui com ele, Charles Nascimento. Ele vai aqui contar pra gente hoje sobre algumas diferenças que a gente tem dos quadrinhos para os filmes, animações, enfim, as outras mídias que existe aí no meio. Ele vai contar aqui um pouquinho sobre a diferença, o que ele acha. E eu vou deixar agora ele se apresentar. Vai aí, Charles. Fala, Rodrigo, legal demais estar por aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o host do Universo BBHQs, né, que inclui, eu tenho produzido conteúdo nas redes sociais há mais de 5 anos, são os conteúdos relacionados ao universo das histórias em quadrinhos, no YouTube, Instagram, TikTok. Existe a comunidade BBHQs também, que é um conteúdo mais VIP, e dentre os quadrinhos que eu falo, claro, falo de quadrinhos de super-heróis, então inevitavelmente a gente acaba avaliando, né, um pouco as diferenças entre quadrinhos, séries, quadrinhos e cinema também. Ó, a gente tinha começado a falar anteriormente e eu quero saber a sua opinião agora. O que você acha da nerfada do Hulk? Então, o Hulk nos filmes dos Vingadores, ele virou, né, ele vai ser usado de acordo com os interesses econômicos dos produtores. É sempre isso que vai ser, né? Uhum. E nesse sentido, eles utilizam o personagem como mais for conveniente para certos objetivos. Eu consigo compreender isso e entendo que seja assim, porém, como leitor de quadrinhos, não reconheço aquele personagem. Ele não é o Hulk, né? Assim como outros também não reconheço. O Hulk virou o alívio cômico dos filmes e tal, e acaba que ele fica um personagem muito esvaziado daquilo que a gente vê nos quadrinhos, aquele Hulk selvagem, aquele guerreiro, né? Se a gente pega, por exemplo, o Hulk na fase do Greg Pak, o Hulk em Sakaar, que ele é um grande guerreiro, um gladiador praticamente, ou o Professor Hulk, enfim, as fases dele que a gente percebe nos quadrinhos, nenhuma dessas fases é condizente com o que a gente vê no cinema. Então, para mim foi, entendo do ponto de vista de negócio, mas como fã de quadrinhos foi bem decepcionante. Mas o primeiro Hulk que a gente teve lá, o do filme, que é aquele filme bem esquecível, pessoal, às vezes, eu acho que o pessoal esquece muito daquele filme, que é o Incrível Hulk de 2008, do Edward Norton. Você achou ele bom? Ele não é o primeiro filme, né? A gente precisa lembrar que tem outro Hulk antes Sim. ainda, que era com efeitos digitais bem complicados, eu não gostava não. Com o Edward Norton eu não desgosto. Eu acho um filme, eu acho que ele tem bons momentos, o momento que o Hulk vai enfrentar ali, enfim, aqueles cães, né, modificados ali pela radiação gama e tal. Eu acho que tem bons momentos o filme. Eu não acho um filme horrível, não. Eu prefiro, inclusive, a versão Hulk Edward Norton do que a versão Mark Ruffalo. Mas é que todos os personagens a gente tem aquele upgrade, né? Eles vão melhorando. A gente pode ver isso até no Tom Holland, né? No Homem-Aranha do Tom Holland. De um moleque imaturo pra uma pessoa que agora tá sem. Desculpa pelos spoilers, pessoal. Apesar de tudo, né? Que a gente tá. O filme já tá aí há mal tempão. Pô, ele perdeu todo mundo, né? Ele perdeu o tia, ele perdeu os amigos, enfim. Ele teve uma evolução. O do o Hulk eu não entendo. Ele teve uma desevolução, é isso, né? Porque a gente vai vendo ele cada vez menos agressivo, mais bobão, mais abestalhado. Mais tipo, ai meu bracinho, quebrei meu braço. E... Eu entendo isso do Então, Hulk. eu acho que a coisa foi tomando esse rumo a partir do momento do primeiro filme ali dos Vingadores, quando tem aquela clássica cena que virou meme, que é o Loki gritando com o Hulk, e aí ele pega o Loki e bate de um lado para o outro. Acho que a partir dali gerou uma cena que é uma cena cômica e é uma cena Hulk, né? Uhum. Mas eu acho que a partir dali os produtores devem ter observado que o Hulk funcionaria nesse contraponto, né? Aquela monstruosidade verde e fazer dele uma figura engraçada. Né? Assim como também é, fez sentido dentro dessa lógica dos produtores, que eu não concordo, vamos deixar bem claro, eu estou tentando entender a cabeça dos produtores, mas eu não concordo com essas decisões de colocar, por exemplo, o Thor no filme Endgame como uma figura deprimida, melancólica, sofrendo de crises de ansiedade. Pelo amor de Deus, cara, isso aí não é o Odinson nem aqui nem na China. O Thor Odinson é um guerreiro bravo que, assim, não condiz com a personalidade do personagem sofrer de crises de ansiedade. Não faz o menor sentido, né? O Uhum. Thor é um grande guerreiro.
ele ficar obeso e ficar sofrendo de melancolias e tal, isso não faz o menor sentido com o personagem. Aliás, isso faz mais sentido com a figura do Bruce Banner. Se fosse o Bruce Banner sofrendo de melancolias, crise de ansiedade, faz todo sentido, né? Mas o Odinson sofrer disso, não faz sentido. Mas os produtores decidiram que esse tipo de abordagem ia gerar mais resultado dentro dessa lógica cinematográfica, mas eu desconsidero totalmente, para mim não, simplesmente não funciona. Não, o Thor, eu. Ele também não é assim, eu não. Eu falo que nem você com o do o Hulk lá do Edward Norton. Eu não desgostei dele em Endgame, mas eu achei ele meio até que apagado. Apesar dele ser aquela figura toda fortona, poderosa que a gente via nos outros filmes, que no Thor Ragnarok ele foi aquele cara que viu o Hulk ali, o Hulk deu um soco nele e ele falou assim: ah, não, agora você tá lascado, ele vai lá e começa a arrebentar o maluco na porrada. Pensei, ele vai fazer isso agora em Endgame. Mas não, ele tava. Sei lá, eu não desgostei daquele Thor, é que eu achei ele engraçado, achei ele um ponto de equilíbrio, que o filme tava um pouco. Tava até que meio sério até um certo ponto, aí a gente tinha que ter uma risadinha, só que. Aquele Thor lá, eu acho que não combinou Então, com o tom do filme. O tom do filme não precisava daquele Thor, mas foi um personagem bacana. é o que foi dito, né? Por exemplo, é, quando eles foram fazer o Ragnarok, me escapa agora o nome do diretor do filme, mas é um diretor que ele tem como característica produzir filmes de comédia. Uhum, E aí eles trouxeram o diretor para fazer o filme. Quando eu fui no cinema, eu dei risada pra caramba com o filme. Mas eu dei risada por uma capacidade de abstração. Eu não sou desse tipo de nerd que, mexeram com o meu personagem, eu fico ofendidinho. Isso é bobagem, eu não tenho nada uhum, disso, entende? São produtos comerciais que é muito legal a gente falar sobre, mas eu nunca levo para o lado emocional. Isso não me afeta, né? A gente teve situações recentes aí de personagens, por exemplo, foge um pouquinho dessa questão do cinema, mas eu acho que vale a pena comentar. Teve lá a situação que nos quadrinhos apareceu o Robin como bissexual e muita gente ficou extremamente ofendida com isso, mexeram no meu personagem. Isso é bobagem, esses personagens são licenciados por grandes editoras que vão utilizar esse personagem como bem quiser e pronto, né? uhum, Eu não gostei, não gostou, não assisti mais. Então, eu entendi dentro da proposta de Ragnarok que a abordagem, trazer o Thor para um lado mais cômico, fazia sentido dentro dos negócios da Marvel Studios, né? É a cena, por exemplo, que o Stan Lee, o falecido Stan Lee, vai cortar o cabelo do Thor e o Thor fica tremendo, do tipo, não, gentil senhor. Isso não tem nada a ver com o Thor do quadrinho. Nada a ver. O Thor do quadrinho jamais pediria para alguém, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz o menor sentido. E engraçado, porque nos quadrinhos, eu dou muita risada além do Thor. Porque o jeito dele, agressivo, grosseirão, é também cômico. Só que eles trouxeram para o outro lado. E aí, uhum, quando eu assisti o filme Ragnarok no cinema, eu fiquei, num primeiro momento, assim, quando o filme começou, eu estava meio desconfiado. Eu sabia que o filme ia ter uma pegada cômica, mas eu estava meio desconfiado. Só que com 5 minutos de filme eu estava rachando o bico, porque eu vi as crianças em torno rachando o bico. Eu falei, a proposta, cara, funciona dentro dessa lógica. Mas não é o Thor dos quadrinhos. Definitivamente não é. sim. Mas que nem a Marvel sempre tem essa questão que eles querem, eles mudam bastante a personalidade do herói. Em Guerra Civil, a gente teve uma mudança absurda na história da Guerra Civil, que ao invés de ser nossa, me fugiu o nome, o vilão que explode lá, esqueci o nome dele agora, me fugiu. O Ele é o Nitro. Nitro, que é o culpado por toda a guerra civil, ele não existe. Não é os Jovens Vingadores que é que fazem ele explodir na escola. Tem toda essa diferença, mas aí tem toda questão de contexto. Mas uma coisa que eu achei que não deveriam ter afetado foi o status do Homem de Ferro, de ser aquele cara ganancioso que queria lucrar horrores com a guerra civil. Que queria, de qualquer jeito, que todo mundo se registrasse e metia a porrada em todo mundo. Sendo que aí a gente vê também uma diferença absurda do Homem de Ferro dos quadrinhos pro do cinema. Que ele é um cara que aboliu as armas, ele é um cara que não bebe tanto. Aí então você vê que eles mudam a proposta demais do personagem, não só do Thor, do Hulk, mas até de todos. E acaba que elas têm uma aceitação maior, porque eu odeio o Homem de Ferro nos quadrinhos. Quando eu li Guerra Civil, eu fiquei do lado do Capitão América. Eu falei assim, mano, que cara idiota. Mas
Mas o que você achou de Guerra Civil? Você achou que devia ter mudado esse tom? Devia ter ficado naquele tom antigo? Então, Guerra Civil foi um quadrinho que eu já li ele muitas vezes e já fiz vários vídeos, comentários e até palestras, já até palestrei sobre Guerra Civil. E a minha primeira reação com Guerra Civil foi igual a sua, de odiar o Homem de Ferro e ficar do lado do Capitão América. Porém, lendo outras vezes o quadrinho, eu percebi uma coisa que é melhor ainda do que um Tony Stark maligno e coisa e tal. O Mark Millar, que escreve o quadrinho, ele consegue criar uma situação extremamente dúbia na história e que eu acho que é esse a grande sacada do quadrinho. Porque você vê que o Tony Stark, ele tá buscando uma situação de empoderamento ali, ele vai inclusive depois da Guerra Civil, ele vai assumir a SHIELD. Ele é o chefão da SHIELD, tem aquela coisa de caçar os heróis, ele caça de forma implacável, e quer obrigar os heróis a fazer o registro, a acabar com a sua identidade secreta, etc e tal. Porém, as motivações iniciais do Tony Stark são justas. Assim, sim. As motivações dele vêm de uma situação de uma mulher. Ele começa de fato a tomar uma atitude no momento em que uma mulher, mãe de uma das crianças, que foi morta porque um bando de adolescentes totalmente irresponsáveis foram atacar inimigos muito fortes, né? No meio deles o Nitro. O Nitro, para quem se lembra, era inimigo mortal do Capitão Marvel. Uhum. Né? Então, Ele é inclusive, citado isso, inclusive, num dos tains, o Wolverine cita isso. eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas o quadrinho saiu há muito tempo. O Capitão Marvel da Marvel, ele morreu de câncer. E o câncer foi provocado num combate que ele teve com o Nitro. Uhum. Assim, o Capitão Marvel, ele tá ali no panteão dos mais fortes, né? Ele tá no nível ali dos melhores ali da Marvel. E ele morreu num confronto com o Nitro. Então, assim, dentro da lógica do quadrinho, é uma irresponsabilidade sem tamanho, motivadas por um reality show ridículo que ficava acompanhando os personagens juvenis ali combatendo e tal. Então, assim, vê esses personagens juvenis combatendo, o reality show acontecendo, eles resolvem atacar inimigos que são muito mais fortes que eles. No meio ali tá o Nitro, que explode e mata um monte de crianças. E no quadrinho, a cena é muito impactante. Uma Uhum. mulher, ela cospe na cara do Tony Stark e diz: Você é o responsável por essa atrocidade. Você financia esses retardados. Você financia esse grupo de moleques irresponsáveis. Então, a motivação do Stark, ela pega. E conforme você vai lendo o quadrinho nas minhas releituras, eu falei, cara, eu ainda continuo com o time capitão, mas o Stark não tá errado. Ele não tá de todo errado. A Sim. motivação dele é justificável. No filme, a motivação do Stark é muito mais por um ressentimento em relação à perda do pai e coisa e tal. Pô, o Soldado Invernal, né? Fez lá, matou os pais dele, mas ele sabe que o Soldado Invernal estava sendo dominado. Ele sabe disso. Quer dizer, o Soldado Invernal era uma outra pessoa, ele estava sendo controlado naquele momento. E o Stark, por ressentimento, arma, né, toda a coisa do conflito, do combate e tal. Não, não é essa o primeiro conflito, mas o principal conflito com o Capitão América vem desse ressentimento com o Bucky. Uhum. Eu acho que mais uma vez eu prefiro a temática do quadrinho, que a temática do quadrinho ela é mais complexa e ela está ligada inclusive à época que ela foi produzida, que é pós 11 de setembro nos Estados Unidos, onde se existiu uma discussão muito grande se o governo deveria ou não, né, tomar medidas mais drásticas com imigrantes, e esse debate estava estava não, está muito presente até hoje nos Estados Unidos. Então, o Guerra Civil do quadrinho é muito mais profundo, muito mais rico do que o filme. Mas você acha que seria, então, melhor eles terem feito uma série? Tipo, uma série no nível do tipo do Loki, ao invés de ter feito aquele filme? Que não aprofundou em nada, assim, o debate? Só mostrou uma briguinha no aeroporto e pronto? Eu acho que pela temática de Guerra Civil merece, né? Porque a temática de Guerra Civil, ela é uma temática profunda, ela é uma temática mais densa, ela não é uma temática rasa, não é uma briguinha. Porque as pessoas falam assim, teve o... Veja, luta entre heróis tem desde 1939, quando Tocha Humana, antigo androide Tocha Humana, enfrentou o Namor na revista Marvel Comics.
Uhum. Ou seja, nem existia Marvel como. Em 1939 teve um conflito entre eles. O Homem-Aranha, desde o início, tem uma birrinha com o Tocha Humana, eles brigam. Né? Então, luta entre personagens. A primeira aparição do Wolverine, ele tá lutando contra o Hulk. Certo. Né? Então, assim, confronto entre personagens, entre heróis, existe desde muito tempo. Mas, por que Guerra Civil ganhou a dimensão que ganhou? Porque a história ela tem uma profundidade que não é fácil você decidir um lado. E isso fica muito representado no quadrinho pela figura do Homem-Aranha, que ora ele fica do lado do Stark, e depois ele se arrepende e ele vai para o lado do Capitão América. Então, assim, o Homem-Aranha, a dúvida dele, e a grande sacada do Mark Millar nos roteiros foi ter escolhido o próprio Aranha, porque talvez o Homem-Aranha seja dos personagens dos quadrinhos como um todo, dos quadrinhos de super-heróis, o personagem mais identificável. Não tem um ser humano que leia quadrinhos de super-heróis que não se identifique em algum momento da vida com o Homem-Aranha. Né? Então, o Mark Millar pega o Homem-Aranha e coloca nele a mudança de lado, quer dizer, ele não sabe bem o que fazer, então ele, de um lado, numa hora ele está do lado do Stark, no outro momento ele decide ir para o lado do Capitão América. E essa decisão dele faz com que ele seja caçado e espancado, e ele é quase morto durante o quadrinho da Guerra Civil, ele é salvo pelo Justiceiro, né? Então, essa cena aí que eu. Quando eu comecei a ler o Guerra Civil, que eu li não só a saga principal, eu li todos os tie-ins do Guerra Civil. Então, eu fui o doido que leu mais de 100 edições de quadrinho pra inteirar em tudo. Quando chegou nessa parte do Homem de Ferro, que eu já não tava muito fã do Homem de Ferro nesse momento assim, quando chega essa parte, eu já não tava muito fã, já falei assim, lá o cara fazendo, já fazendo merda, tá seguindo o pessoal, já tinha arremessado um maluco lá na quadra de, lá no estádio de beisebol, já tinha arremessado um maluco no muro, já tinha feito Ragnarok, já tinha matado o Golias Negro, eu falei assim, o cara só fazendo merda atrás de merda. Aí o cara quase me matou o Homem-Aranha, eu falei assim, não, agora chega, agora eu sou Team Capitão América, eu quero que ele mete a surra no Homem de Ferro. Aí eu pensei, não, isso foi o limite. Pra mim o cara já tinha passado. Ele manda dois vilões perseguir o Homem-Aranha no esgoto. E os caras arrebentam o Homem-Aranha. Eu pensei, meu Deus, como será que vai ser feito isso nos filmes? É, felizmente, eu acho. Não sei, pra quem gosta do Homem eu gosto muito do Homem-Aranha, mas quem não queria ver essa cena nos filmes, felizmente, o Homem-Aranha nem aparece tanto na Guerra Civil dos filmes. Isso que eu achei uma coisa até que frustrante no Guerra Civil. Porque o Homem-Aranha tem um papel Mas tão grande e ele ali foi uma coisa tão always. eu tô soltando todos os spoilers aqui do quadrinho. Tem uma cena em Guerra Civil que é espetacular no quadrinho, que é aquele momento que acontece o primeiro confronto entre os heróis e aparece o Thor, Hum, e que mata o Golias Negro. É uma cena bem marcante, bem impactante. A gente não pode esquecer também que, enquanto capacidade de narrar histórias, o quadrinho é muito superior ao cinema. Por que ele é muito superior? Porque você consegue, no quadrinho, um artista qualificado, consegue colocar uma guerra que está ali, o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men não participam da Guerra Civil, mas se tivesse que participar, colocaria também, e coloca todos esses personagens em combate e funciona. Né? A mesma coisa, você vai falar lá do filme do quadrinho Desafio Infinito, que foi base para o filme Guerra Infinita. Em Desafio Infinito você consegue colocar o Galactus enfrentando o Thanos. Porque é quadrinho, é desenho, é muito mais possível de fazer do que fazer isso no cinema. Então, assim, vai levar muito tempo ainda para o cinema conseguir construir uma cena com tantos personagens e combates acontecendo, como acontece nas histórias em quadrinhos. O quadrinho ainda é muito superior ao cinema nesse aspecto. você falou isso, mas e o no Vingadores Ultimato? Você não achou que eles construíram uma cena bacana ali? Não, então, ali já você vê que tem uma. Tá caminhando para esse lado, mas a gente percebe claramente que no filme alguns personagens são deixados de lado, como é o caso do Hulk, caso do Thor. O Thor até tem uma participação ali e tal, mas eu acho que muito minguada perto do que a gente poderia ver numa história em quadrinho. Ah, sim. Então, sim, o cinema evoluiu pra caramba nisso, né? Mas ele não dá conta ainda. Mesma coisa na série, por exemplo, em que os caras fizeram a Crise nas Infinitas Terras. A Crise nas Infinitas Terras da série, assim, é muito legal, trouxe personagens antigos de volta, até atores, né, que participaram dos filmes da DC e tal. Mas os caras não dão conta de fazer.
o que a gente vê no quadrinho, que é reunir todos aqueles personagens, 50 anos de cronologia numa história. Isso ainda não é possível no cinema. Ah, você entrou aí no papo da DC, aí você foi pro Crise nas Infinitas Terras, que a gente teve nas séries. E eu vou ser bem do sincero com esse crossover. Eu esperava muito mais. Os caras conseguiram trazer uma coisa que eu sempre bato. É, tem que ter pelo menos a essência, né, do negócio. Tipo, qual que é a essência da história? Ah, um anti-monitor quer destruir todos os universos. Aí tem os heróis. Mas aquele crossover, tipo, foi tão. Ah, É que sei não dá para lá. fazer isso. Não sei, não Não, foi bom. não dá para fazer porque o que você está chamando de essência é uma coisa que é construída ao longo de toda a narrativa. Porque, por Sim. exemplo, no quadrinho Crise nas Infinitas Terras, você precisa perceber o drama dos personagens, de ver o multiverso desabando. E para ver isso, você precisa ver várias cenas de heróis morrendo. Tem uma cena muito dramática em Crise nas Infinitas Terras no quadrinho, que é quando você vê, por exemplo, o Sindicato do Crime, que é uma versão maligna da Liga da Justiça da Terra 3, e você vê o Sindicato do Crime confrontando a antimatéria, né, a nuvem ali de antimatéria, e eles desaparecem na nuvem de antimatéria. E é curioso porque você está vendo um grupo de vilões, mas que de repente eles ficam desesperados porque eles percebem que vão morrer e eles morrem. Uhum. Né? E aquilo é aterrorizante. Aí você vê o Lex Luthor, que nesse mundo é o herói, mandando o filho dele para viver junto com o Monitor, e ele vai fazer parte da equipe ali que vai organizar os heróis para confrontar o Anti-Monitor. Então, assim, a tragédia daqueles nas Infinitas Terras, ela aparece até em cenas com vilões. Você vê o desespero de vilões e tal. Isso é construído ao longo de 12 volumes, 12 séries que compõem, 12 números que vão compor Crise nas Infinitas Terras. Como é que você faz isso num filme ou numa série? E para juntar todos aqueles personagens, é muito complicado no cinema. Muito caro para fazer. Não dá para construir com a mesma essência. Dá para você adaptar. Então você faz uma coisinha ali que lembra tal, mas fazer igual, assim, com a mesma essência, eu acho muito, muito, muito difícil. Bom, eu acho que Crise nas Infinitas Terras vai ser uma daquelas sagas que é assim, é inadaptáveis pro cinema. Vai ter que ser pelo menos uns 4 filmes, parte um, parte 2, parte 3 e parte 4, porque até se na série, que os caras têm uma liberdade absurda, eles podiam fazer o crossover 2 episódios por série, que aí eu consegui fechar, na minha opinião, ia fechar redondinho, porque ficou com muitas pontas soltas aqui, ó. Muito, muitas resoluções, muito assim, de tipo, ah, tá aqui o Superman, tá aqui outro Superman, e eles se batem, pronto, acabou. Essa foi a tretinha que a gente quis fazer com os dois. Pronto, apareceu aí o Brandon Root, ele lutou contra o Superman atual, pronto, resolvido. Vai pro outro universo, o Smallville vai lá, quebra o negócio na mão, pronto, segue. Acho que se eles tivessem mais um episódio por série, acho que teria fechado melhor. Mas Mas no eu cinema acho vai ser impossível. É muita coisa pra adaptar no é cinema. porque para você fazer uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras, tipo dos quadrinhos, você teria que fazer algo no mínimo parecido com o que foi Senhor dos Anéis. Uma Sim. adaptação que é uma coisa extremamente cara, né? Eu sou fã de Senhor dos Anéis e assim, eu li os 3 livros e a adaptação do filme não é exata com a do livro. Tem outros personagens do livro que não aparecem no filme, coisa e tal, mas é inegável que a adaptação de Senhor dos Anéis é espetacular, talvez uma das melhores adaptações para o cinema de todos os tempos. Mas assim, quando você vai ver a adaptação do Senhor dos Anéis, o Orlando Bloom, que faz o Legolas no filme, ele ficou, se não me engano, um ano antes das gravações praticando arco e flecha para poder fazer as cenas. Uhum. Mas é um negócio extremamente caro, complicado de fazer, difícil, né? E aí os caras, não é a proposta é uma série, pipoca e tal, né? Você assistir ali durante a semana, os caras vão fazer uma adaptação. Claro que não vai fazer algo tão grandioso quanto o quadrinho. Não é muito difícil. Mas sabe assim, uma coisa que eu também. Você falou aí agora que eu pensei aqui, né? Certinho. O Crise nas Infinitas Terras foi uma junção de anos, né, nos quadrinhos, né? Que tinha toda a questão de multiverso, Terra um, Terra 2, Terra 3, 4, 5, 500 mil. Aí eles olharam assim e falaram assim: vamos reiniciar toda essa merda. A gente junta todo mundo aqui agora, essa galera aqui. Os que a gente quer matar, a gente mata. Dane-se.
E os que a gente quer que sobreviva, vai sobreviver. E os que a gente quer que ressuscite, ressuscita também, né? Que nem o Capuz Vermelho, né? Lá, o Superboy Prime dá um soco na realidade e ele acaba voltando à vida. Aí, acho que pra série foi até que cedo, porque não faz sentido, não tinha nem 10 anos de universo ali para os caras falar assim, vamos fazer agora aqui pra matar o Gavião Arqueiro. Eu não sentia esse peso na morte do Gavião Arqueiro, porque primeiro que eu achei ele até meio que, tipo, meio Deus Ex Machina. É, eu vou resolver essa parada toda aqui, beleza. Não, não é assim. Você tá falando do Arrow. É, não, da adaptação lá das séries, que o Arqueiro Verde foi o Deus Ex Ah, Machina. né? É que você tava falando do Gavião Arqueiro. Você tá falando Ah, do Gavião Arqueiro Arqueiro, é. Verde. Arqueiro Verde, eu confundi. Tá, O entendi. Arqueiro Verde foi o Deus Ex Machina do negócio. Tipo, eu resolvo tudo aqui e pronto. Eu não senti esse peso que nem aconteceu com o Flash nos quadrinhos. Ele fala, eu vou resolver. Então, mas é porque não dá pra fazer. Esse é que é o ponto. Se você for fazer para criar um drama que seja porque assim, a gente lembra de Crise nas Infinitas Terras do momento em que o Flash morre. Uhum, Só que a gente precisa lembrar que essa morte do Flash, para ela acontecer de uma forma impactante, tem uma construção. O sim. Flash ele é capturado, você vê ele sofrendo lá lavagem cerebral contra o pirata psíquico, até o momento que ele consegue escapar, tem o Tornado Vermelho que é capturado, ele consegue escapar, e aí a gente vê que ele tem uma bomba lá que o Antimonitor está produzindo, e aí você está acompanhando essa narrativa. Você se lembra, por exemplo, que em Crise nas Infinitas Terras, o Arqueiro Verde da Era de Ouro morre? Você se lembra disso? Não. Você não lembra disso porque ele morre em um quadro. O Arqueiro Verde morre na Crise das Infinitas Terras. Ele tá lá lutando, aí vem aquelas, né, tem uns espectros negros que estão rodeando ali umas pinças, umas torres e tal. Um daqueles alcança o Arqueiro Verde antigo, o Arqueiro Verde lá da Sociedade da Justiça, e ele morre num quadro. Ninguém lembra. Por quê? Porque é muito rápido. Não houve uma construção para explicar como é que ele morre. A morte do Flash, do Barry Allen, na Crise das Infinitas Terras, ela é trabalhada ao longo de várias edições. Tem uma cena que é muito impactante, por exemplo, quando você vê o Batman, ele vai capturar o Coringa. Se você lembra dessa cena no quadrinho, ele vai capturar o Coringa, de repente o Flash aparece na frente dele pedindo socorro. Socorro, socorro. E o Batman fica, onde você tá? Ele desaparece. Então aquilo vai criando uma tensão no leitor. O que está acontecendo com o Flash? Mesmo que você já leu, eu já li a Crise das Infinitas Terras, sei lá, umas 50 milhões de vezes. Cada vez que eu vejo que o Flash aparece na frente do Batman, aquilo arrepia. Só, cara, ele tá sofrendo. O Batman fica, mas onde você tá? E o Batman vai atrás e tal. E no final das contas ele se sacrifica. Né? A morte da Supergirl é impactante. Ela morre, você vê a cena clássica, o Superman carregando ela no colo e tal. Então você precisa de uma construção para chegar nesse ponto. Esse tipo de construção narrativa que o quadrinho possibilita é muito difícil fazer no cinema. E daí que eu acho que entra a história da adaptação. Quando eu vou assistir um filme com personagens de quadrinhos, eu coloco a minha expectativa lá embaixo, cara. Porque assim, não vai conseguir fazer igual. Não tem como fazer igual. No quadrinho você tem personagens que são desenvolvidos ao longo de décadas. Né? Ou mesmo o Crise das Infinitas Terras levou um ano para ser produzido no quadrinho. E ela consegue fazer com desenho coisas. E fazendo com atores e cinemas é muito complicado você fazer aquilo. Não é? Então, eu entendo que é muito difícil você fazer adaptações, pegar adaptações do quadrinho para o cinema. Eu acho que quando você consegue fazer uma coisa minimamente funcional, eu fico satisfeito. Eu não exijo muito do cinema, não. Eles deturparam o personagem, porque às vezes não dá para fazer mesmo. Ah, pra adaptação ainda que é complicado, né? Que nem a Marvel adapta. Ela baseia, né? Inclusive nos créditos deles está escrito baseado no personagem X, no personagem do quadrinho. Baseado no Homem-Aranha, não é o Homem-Aranha, é baseado. Tanto que os Homem-Aranha aí que a gente viu aí do Tom Holland, se alguém pega o quadrinho e fala, eu quero ver se é parecido, mano, esquece. Esquece. O Tom É, Holland, ele não é uma. Ele não é nenhum uma. dos três. Não, o Tobey Nenhum Maguire dos três. ele é mais perto. O Tobey Maguire ele é mais perto. Não acho. Não acho, não. Se você lê, por exemplo, as primeiras histórias aí do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não é aquele panaca. E eu Sim. gosto do filme. Eu gosto do filme pra caramba do Tobey Maguire. Gosto muito. Assisti no cinema na época e tal. Eu provavelmente falo de quadrinhos hoje por causa desse filme. Esse filme foi muito marcante pra mim.
Mas se você pega as primeiras histórias do Homem-Aranha, você compara o Peter do Stan Lee, do Stan Lee, do Steve Ditko, que criaram ali o personagem. Você compara esse Homem-Aranha com o Homem-Aranha Tobey Maguire, o Tobey Maguire ele é meio panacão, né? Todo mundo Assim. passa a perna nele, ele tem problemas sentimentais e tal. O Peter original dos quadrinhos, ele nunca tem problema sentimental. No começo da carreira. Ele Uhum. não tem problema, assim, pelo contrário, ele é até meio né, ele é até meio irresponsável com as namoradas. Tem a Beth que gosta dele, mas tem a Liz, que é uma menina lá do grupo escolar dele ali, né? Do grupinho da escola tal, que gosta dele, em determinado momento passa a curtir ele e ele não dá muita bola, ele é meio narizinho empinado, o Peter. E no filme não, ele é um moleque melancólico, sofrido, né? Eu não acho parecido não, acho que é bem diferente a personalidade, Não, a inclusive. personalidade eles mudaram mesmo, mas tô falando da questão da origem, que ele vai pra luta, que ele não deixa o bandido passar. Isso A, sim, a origem do Tobey Maguire é muito mais parecida com a do Andrew Garfield, por exemplo. Andrew Garfield, sim, sim. do Andrew Garfield, eu acho assim, na minha opinião, o ator se encaixou muito bem, fez um bom papel, mas o roteiro não favoreceu em nada a ele. Eu Concordo. fui reassistir os negócios aí pra assistir o No Way É ruim. Home. Nossa, não. Eles pegam assim a história a origem do Peter, eles resumem em uns 10 minutos que eles falam, vocês já viram do Top Maguire, agora eu não preciso explicar muita coisa. Não, eu quero uma explicação. Eu tô É. aqui, pode me dar explicação, não tô nem aí, quero assistir isso. E os caras resolvem, tipo, a morte do tio Ben vai ser ali uma coisa ali assim, tipo, ele tá andando na rua. Como que ele deduz que ele tá andando, ele escuta e fala, mano, aquele ali deve ser meu tio. Isso eu nunca entendi até no Top Maguire, eu achei meio estranho. Nossa, só porque tem um monte de gente em volta, deve ser o meu tio ali morto. Eu achei estranho nos dois. Enfim, ué, Sim, sim. é bem estranho. No quadrinho tá até uma explicação porque que ele fica bravo com a morte. Ele tem um choque. Porque o ladrão entrou na casa do tio Ben. Do tio Ben da Tia May. Então, assim, a história de origem do Top Maguire é muito mais parecida. A personalidade, eu concordo muito. Eu li os quadrinhos do Homem-Aranha antigo, né? Que tem aquela coleção nova da Marvel, né? Que é Sim, coleção edição histórica. definitiva. Não, é coleção histórica lá, é edição definitiva, tá? Essas É coisas. que tem as duas, tem a É, edição definitiva e tem a coleção clássica Marvel. As duas têm sim. histórias ali originais, né, do Homem-Aranha. Eu fui ler e, e eu falei assim, mano, que Homem-Aranha é esse? É É completamente diferente. bem diferente. Até pro atual do quadrinho. O atual do quadrinho, ele tá agora com uma empresa, ele é CEO, ele mudou muito. Ele mudou, né? Teve um crescimento, mas o primeirão lá mesmo. Nossa senhora. Quem gosta aí dos antigos, desculpa, mas é uma história Então, bem não, tosca. mas eu não acho. Eu acho muito maravilhosa a história de origem. Mas você tem que fazer aquele movimento de se colocar na época. Um quadrinho Assim, feito uns 60 anos atrás. Claro que é diferente, mas conforme você vai lendo, a edição definitiva você pega os primeiros 30 números do Homem-Aranha, se você vai lendo, ele vai se desenvolvendo, ela vai ficando interessante. Claro, você está falando de um quadrinho dos anos 60. Óbvio que ele não é tão divertido como você lê um quadrinho do Homem-Aranha hoje. O Homem-Aranha da Guerra Civil, por exemplo, é muito mais fluida, a narrativa dos quadrinhos ela evolui com o tempo. Né? sim, Também tem que se levar em consideração isso. Mas, por exemplo, se você vai pegar histórias do Batman, vou pegar o Batman que é mais antigo que o Homem-Aranha, e é por isso que eu sim, estou falando, o Batman, o Superman e tal. Se você pega um quadrinho do Batman da década de 40, ele é completamente diferente do Batman dos anos 50, que é completamente diferente do Batman dos anos 70, que é completamente diferente do Batman de hoje. sim. Porque o que, que acontece? E aí tem uma discussão, né? Quem é o Batman? Quem é o Homem-Aranha? Porque o personagem que a gente chama de Batman de Homem-Aranha, ele não é o mesmo de década para década. Isso é interessante também. Então, assim, a gente toma um choque quando a gente vê, por exemplo, eu assisti lá Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Quando eu assisti, eu fiquei muito irritado com o Zack Snyder, porque colocou o Batman que mata. Ele Hum, atira. Tá? Aquilo, para mim, eu achei um absurdo aquele Batman atirando. Falei, isso aí fere a essência do personagem. Só que depois alguém falou comigo, mas o que é a essência do personagem? Eu fiquei pensando nisso e falei, não, realmente. É difícil você definir. Porque o Batman, lá nos anos 40, você encontra histórias em que ele usava arma e que ele atirava. sim. O Batman matava pessoas no começo de carreira. Né? Tem uma história antiga do Batman, lá da Era de Ouro, lá da década de 40, em que ele vai capturar um bandido, ele está em cima ele tá no helicóptero, ele joga a bate-corda, enrosca no pescoço do bandido e ele puxa pelo pescoço e vai embora com o helicóptero.
né? A primeiríssima história do Robin, por exemplo, é uma história bem legal. Eu gosto da história. Eles estão lutando num prédio, Batman e o Dick, eles estão lutando num prédio e tal, e o vilão cai, o Dick joga o vilão de cima do prédio, e o cara morre, tá tudo bem. Depois não podia mais, os códigos de censura, e criou essa noção de que o Batman não mata. Só que esse código de censura não existe mais. Sim. Então é natural que, com o passar do tempo, o Batman foi ficando mais violento, e no filme do Nolan, no primeiro filme que tem o Ra's al Ghul, o Batman fala, eu não vou matar você, mas também não preciso te salvar. E deixa o Ra's al Ghul morrer. Entendeu? Por quê? Porque essas adaptações, elas também estão conversando com o tempo delas. Então, assim, você nunca vai ter um Batman. São vários. O Homem-Aranha não é um. São vários. E por isso que eu questiono também, quando o pessoal fala assim, eu não gosto desse quadrinho porque ele é datado. Eu falo, mas o que significa que ele é datado? Tudo é datado. Tudo tem uma data. Não, porque ele envelheceu. O que significa? Tudo envelhece. O Batman que a gente lê no Piada Mortal ali do Alan Moore não é o mesmo Batman de hoje, já mudou. Sim. Né? Então, assim, é natural que as coisas vão mudando mesmo. Eu gosto de fazer esse exercício de tentar entender o que ele representava na época dele. É impossível, a gente não consegue captar exatamente como era para a época. A gente nunca vai saber o que é um adolescente nos anos 60 lendo Homem-Aranha a primeira vez. O que passou na cabeça dele. A gente não consegue recuperar esse estado psicológico da época. Né? Mas eu gosto de fazer um exercício, acho que muito por causa da minha formação, eu sou formado em História, e uma das coisas que a gente aprende em História é procurar fazer esse exercício imaginativo de meio que é um exercício de empatia. Você se coloca, tentar imaginativamente perceber como é que foi na cabeça das pessoas daquela época. Quer ver uma coisa engraçada sobre isso? Você já viu a primeira capa do primeiro quadrinho do Superman, Action Comics número 1? Sim, ele segurando o carro lá, né? Ele segurando o carro. Você já parou para perceber que uma criança que comprou aquele gibi em 1938, o ano do lançamento do quadrinho, quando ele pegou a revista a primeira vez, ele não sabia se o Superman era herói ou vilão? Você já parou para observar isso? Não Não. tem indicação nenhuma, não tem indicação no quadrinho de que ele era o herói. Nossa, é verdade. Não tá pra pensar se ele tá arremessando o carro ou se E, ele tá segurando. Verdade. e se a gente olha hoje a capa, a gente deduz, né? Porque ele tem todo o visual de um herói. Ele tem o uniforme, a capa e tal. Mas a gente está falando de uma perspectiva de quem conhece super-heróis. Não existia super-herói naquela época. Então, assim, a criança pegou a capa a primeira vez, viu aquele cara com uma capa explodindo um carro numa parede. O que é isso? Nossa, não parei pra. Nossa. Pô, verdade, né? Agora eu vou ficar com essa reflexão agora. Eu vou pensar nisso aí. Por- Porque O mudou Batman, muito mesmo. o Batman fica um pouquinho mais claro, a figura do Batman, porque na capa de Detective Comics número 27, você vê que tem uns caras armados. Então não é difícil deduzir que aqueles caras armados são os vilões. Mas você vê aquele monstro, né? Parece um morcego pegando um cara e sai voando com o cara. O que é isso? Né? A gente não consegue recuperar esse estado psicológico daquelas pessoas que viram naquela época. Sim. Mas eu acho muito legal esse exercício de tentar entender filmes ou quadrinhos pela época em que ele foi produzido. E não só com o meu olhar atual. Porque se eu olho com o meu olhar atual, eu vou achar tudo muito ruim, né, com o tempo. O tempo vai passando, você olha e fala, nossa, é ridículo e tal. Mas isso Mas é é até cada coisa tem quando seu tempo. o primeiro Superman. Se a gente assistir hoje, a gente fala, meu Deus do céu, que efeito ridículo. Mas meu pai, ele, quando saiu esse primeiro Superman, ele tinha 11 anos. Ele falou que na época o negócio foi. Ele falou assim: não, você não tem noção. O negócio era muito bom. Aí eu falei assim: não, mas tá pra ver a tela verde. Ele falou assim: não tinha essa história de. Então, pra Essa perceber. percepção. Ele falou assim: aquilo era. A gente não tinha nada. Aí do nada um cara começa a voar em tela. E aquilo era impressionante. A única coisa que voava em tela era a nave do Star Trek, a Enterprise, porque era um objeto que os caras colocaram no pano preto como um barbante. E agora você vê, ele falou assim, aí os caras fizeram o Superman voar, eles fizeram o homem voar em tela. Foi revolucionário. A gente assiste Star Wars hoje e a gente gosta de Star Wars, eu amo Star Wars e tal, mas é ridículo. Pro nosso padrão atual é ridículo. Sim, As naves, aquilo é muito bobo. Só que a gente não pode esquecer que a gente só tem o efeito que tem hoje por causa do Superman do Richard Donner e por causa do George Lucas com Star Wars. exatamente. Mas esse exercício é muito bom de fazer. Mas o que nem do
as origens dos super-heróis. No Homem de Ferro foi diferente no cinema. Nos quadrinhos ele é por causa da Do guerra Vietnã. do Vietnã. Aí agora Não dá. aí você Você fala, tem que pô, atualizar, né? 2008, ainda tem guerra no Vietnã há bastante tempo já. Pelo Muito menos tempo. assim, Estados Unidos e Vietnã já não batalham faz um tempinho, vai. No- Mas é a mesma coisa o Justiceiro. Sim. Qual que é a origem do Justiceiro? Vamos atualizar. O Justiceiro foi um boina verde durante a Guerra do Vietnã. Quando ele volta para casa, ele vai fazer um piquenique com a família dele, tem uma guerra da máfia, bala, né, bala comendo solta lá e tal, um tiro acaba acertando a família dele e morre. Então, pô, é um boina verde do Vietnã, então o cara já é revoltado, ele já tem isso. Só que os anos foram passando, então você não dá para colocar mais o Justiceiro como um soldado que veio do Vietnã. Aí você vai colocar ele, porque se ele viesse do Vietnã, ele teria o quê? 70, 80 anos hoje? Não dá, então você tem que atualizar. Então você atualiza como? Uma guerra do Golfo? Pô, mas a guerra do Golfo já aconteceu lá no início dos anos 90, pô, já tá ficando muito velho também. Então, não tem jeito, né? E o Homem de Ferro faz muito sentido. Quem que é o Homem de Ferro? O Homem de Ferro é o cara que produz armas, não sei o quê, e ele tá completamente ligado a uma época que é a Guerra Fria. Uhum. Porra, mas não dá mais, então a gente tem que reatualizar. E vou te dizer mais, o Tony Stark, antes de 2008, antes dos filmes, ele era um personagem, assim, não era um personagem de grande sucesso. Os Vingadores não eram um personagem de grande sucesso. Exatamente. Lá nos anos 90, é importante a galera que é mais novinha saber disso, que nos anos 90 os quadrinhos que vendiam da Marvel era X-Men, que vendia muito. X-Men, Homem-Aranha sempre vendeu muito, mas era X-Men e os Vingadores eram o segundo escalão, cara. E foram os filmes que trouxeram esses personagens assim pro status que tem hoje. Nos quadrinhos, os Vingadores eles eram os heróis que eram financiados pelo Tony Stark, porém eram aqueles heróis muito B pra C, né? Tipo, Justiça, o Visão, a Serpente da Lua participaram dos Vingadores. Então, assim, eram uns personagens muito que nenhum roteirista queria, mas a Marvel tinha criado o personagem, precisava dele em algum quadrinho. Então aí os caras É tão, falavam assim, tem é tão que. interessante isso que alguns dos personagens que são time A nos Vingadores, no cinema eles desapareceram. Por exemplo, o caso do Magnum. Ah, sim. O Magnum, ele dentro dos Vingadores, na equipe dos Vingadores, ele é um dos líderes ali, dos chefes, mas no filme ele nem é citado, ninguém nem comenta do Magnum. Nem lembra. Aqui tem aqui um pôster, outro ali, ó. A Mulher-Aranha, por exemplo, também, ela sempre foi uma heroína que sempre tava ali e tal. Ela aparece em Guerras Secretas, ela sempre tava ali no meio das sagas, mas ela nunca teve um quadrinho assim, tipo. Chegou a ter, né? Mas ela nunca foi, tipo, uma personagem tão relevante no meio. E ela tava dos Vingadores. O Hércules também tava nos Vingadores. O Namor, E que era meio esquecido no churrasco, também tava nos Vingadores. vários. O que acontece também nesse processo é que após a saída aí quando começa a sair os filmes, né? Primeiro Vingadores, se não me falha a memória, é de 2012. Isso. E quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que hoje pautas que são amplamente discutidas na sociedade, como pautas identitárias, a questão das minorias, que são muito discutidas hoje, essas discussões elas aparecem na sociedade nos últimos 10 anos, com mais força. Já existia muito antes, mas com força, aparecendo na mídia, debates desse tipo. É, eu vou dar um exemplo. Se você assistir, eu estou assistindo as 30 temporadas de Simpsons. Eu Uhum. estou assistindo na ordem assim. E se você pega as temporadas lá pela 10ª temporada, o Homer não tinha problema nenhum em chamar uma pessoa de boiola. Sim. Que na época esse tipo de coisa aparecia na cultura. Hoje em dia isso não apareceria mais dessa forma, não aparece mais dessa forma. Porque existe todo um debate que surgiu na sociedade nos últimos 10 anos, 15 anos. E aí que está uma coisa interessante. Os Vingadores, como filme, eles aparecem exatamente no momento em que essas pautas começam a aparecer com mais força. E daí que você começa a fazer sucesso com personagens como Viúva Negra, como Feiticeira Escarlate, a ponto da Feiticeira Escarlate ter uma série própria, junto com Visão, né? Algo que é um tipo de personagem que dificilmente teria qualquer tipo de aceitação, sei lá, né? Nos anos 90, por exemplo, provavelmente não teria filme, série, coisa do tipo, não. Você acha? Eu acho que
teria, não teria. Assim, por Eu acho conta, que, por eu conta acho que de eles ter tido ganharam. agora. Por ter, tipo, ah, Eu, ganhou agora uma série, agora talvez ganhe. Eu mudo o pensamento pessoal. não, eu acho que ganhou relevância por conta do tempo que a gente vive, que essas Hum, discussões aparecem, entendeu? Se você pega ali nos anos 90 os quadrinhos de super-heróis, você tem aquela era Image com Rob Liefeld, aqueles caras fazendo aqueles quadrinhos, onde as mulheres usavam fios dentais absurdos nos quadrinhos. Era um outro momento. O Mike Deodato Jr., que foi desenhista do quadrinho da Mulher Maravilha nos anos 90, as primeiras histórias, ele desenha a Mulher Maravilha, ela com, né, com o seu traje e tal, mas de uma forma normal, assim, as proporções dela de uma mulher normal. Ele faz isso, acho que no primeiro, no segundo número, no terceiro houve já uma interferência editorial que exigiram que ele desenhasse fazendo closes na bunda dela e ela sempre com um fio dental muito absurdo, em poses evidentemente erotizadas e tal, porque era uma exigência da editora na época. é isso, Então não eu cabe acho mais que hoje. isso não cabe mais hoje. Você pega, por exemplo, como é que é o uniforme da Mulher Maravilha hoje? A partir de 2011, quando é lançada a iniciativa Os 952, a Mulher Maravilha começa a usar. Ela usava ainda um maiô, mas já mais comportado, e a partir da fase do Renascimento em 2015, 2016, ela usa um saiote. E pode ver que isso está totalmente ligado com o filme da Gal Gadot. Uhum. Então, e isso evidentemente acontece por conta das pautas identitárias e questões de minorias que se discute amplamente hoje na sociedade. Nos anos 90, os caras queriam mostrar a mulher de fio dental mesmo. É. E a gente vê essa evolução até no filme da Viúva Negra novo, né? Que Total. ela foi lá e interferiu no. A Scarlett Johansson interferiu no traje novo lá da Viúva Negra. Que eu vou falar eu vou falar na sinceridade. Ficou bem melhor esse novo dela, no último filme dela, do que no do Homem de Ferro, Vingadores. Eu achei até a Concordo. personagem muito melhor. Apesar de eu ter as minhas críticas que o filme foi lançado, tipo, lançou porque lançou, porque agora a gente tem. A Scarlett Johansson tá pedindo o filme, os fãs estão pedindo. A questão de, tipo, identificação da personagem, a mudança da personagem foi muito melhor ali. Ali eles mostraram um lado fantástico, que era o que eu esperava já antes da personagem nos filmes anteriores A gente vê isso muito na Capitã Marvel. também. A Carol Danvers, quando ela era Capitã Marvel, ela ocupou outros mantos, digamos assim, nos quadrinhos. Você pega quadrinho, por exemplo, dos Vingadores do começo dos anos 2000, a Carol Danvers ela usava um maiô extremamente sensual, né? Ela era uma mulher extremamente sensual nos quadrinhos. E aí ela passa para uma pose mais militarizada. Você vê naquele quadrinho que não é um bom quadrinho, Guerra Civil 2, mas que ela está atuando, o uniforme dela, ela já com o cabelo mais curto, num traje militarizado, é outra pegada, é outra abordagem. E o filme trouxe essa abordagem de uma Capitã Marvel que não tem nenhum tipo de apelo erótico, né? Ela é uma Ainda mulher bem. bonita, mas ela não tem esse apelo erótico. Eu particularmente prefiro, sinceramente, porque aquela coisa erotizada, extremamente erotizada, porra, os desenhos eram feios. Eu não tô, olha que eu não estou nem discutindo aqui a questão importante e necessária das identidades das minorias, das mulheres. Eu não estou nem entrando nesse. Eu estou falando do desenho. O desenho era feio. Né? A arte da Mulher Maravilha nos últimos anos melhorou muito. Ela, com aquele saiote, ela ficou muito mais bonita, enquanto desenho mesmo, enquanto Uhum, qualidade de desenho. E a Gal Gadot representou muito bem no cinema. Preferível, com certeza. exatamente. E, gente, a gente já tá aqui encerrando o podcast hoje. Esse podcast vai estar disponível no YouTube lá por volta das 7 horas. Eu vou avisar vocês lá no Instagram quando estiver disponível. Amanhã também tem podcast no mesmo horário, 4h30. Quero agradecer aqui ao Charles pelo papo, por ter topado o convite. Obrigado aí a todos que começaram a seguir, se inscreveram aqui. Não percam amanhã um podcast. E é isso. Espero vocês numa próxima. E Charles, pode se despedir aí do pessoal. Obrigado, Rodrigo. Posso fazer um jabazinho? À vontade. Obrigado, quero agradecer você pelo convite. O papo foi sensacional. A gente poderia continuar muito tempo ainda aqui da conversa. Espero que a galera tenha curtido o bate-papo. Eu quero agradecer demais quem está aí nos ouvindo e convidar a galera a conhecer o universo BBHQs. Vai lá no Google, no YouTube, digita BBHQs, B de bola duas vezes, HQS,
Você vai encontrar lá o canal no YouTube, perfil no Instagram, você vai encontrar todas as redes. Quero agradecer demais pelo papo, pelo convite. Foi sensacional passar essa tarde aqui falando sobre personagens que a gente gosta tanto. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Valeu! Valeu!